Muito bem, pessoal. Então hoje nós vamos falar sobre a nossa querida Jales ou Jales Machado, né? Recentemente aí ela passou por uma rebrand, né? Mudou um pouco aqui a questão do logo, da marca, mas é a mesma empresa, Jales Machado, agora chamada apenas de Jales. Você tem essa empresa na sua carteira? Você gosta do case? Gosta do projeto? Bom, vamos dar uma olhada, estudar um pouco para poder tomar as nossas decisões. Mas antes disso, por favor, considere seguir a gente aí, seguir o nosso canal e também dar aquele like no nosso vídeo. Então vamos lá para a nossa análise? Muito bem, então antes da gente começar aqui a nossa análise, ou já começando, né, eu queria falar sobre algumas notícias aqui que tem aparecido, né, em relação a Jales Machado, né, o código dela JALL3, né. Primeiro aqui, XP se anima com a tese única de açúcar e etanol, que pode crescer quase 50%, né? Aqui vem falando um pouco sobre a Jales Machado, sobre o evento que ela promoveu, onde ela explicou ali sobre a sua tese de produção de açúcar e etanol, né? A gente vai entender um pouco mais sobre quais são aí, né, os pontos fortes da Jales Machado na questão da produtividade, né? E outra aqui da Forbes, Jales Machado investirá 170 milhões para construir fábrica de açúcar. Importantíssimo para a empresa, a parte de açúcar, também a parte orgânica, né, que tem crescido, né, tem trazido bons números aí para a empresa. Então vamos dar uma olhada nos números, nos gráficos e entender um pouco mais sobre este case. Vamos lá? Muito bem, então aqui no site Status Investing, vamos dar uma olhada na questão dos preços. Preço atual 8,43, na mínima das 52 semanas 6,55 e está próximo do teto, né, do preço máximo 8,60 das últimas 52 semanas. Nos últimos 12 meses subiu 15% e só neste mês atual aqui, 10%, né? A gente pode perceber aqui no gráfico que desde o seu IPO, onde ela saiu aí por volta de R$ 9,00, deu uma queda até 7, se estendeu aqui numa alta até R$ 11 e agora aqui está num processo de consolidação. De repente, se você entender que é uma boa oportunidade de investir, quem sabe essa seja a hora, né? Lembrando que não é nenhuma dica ou mesmo sugestão de investimento, na verdade aqui o que a gente está fazendo é trazer informações para vocês tomarem suas próprias decisões, ok? Muito bem, aqui também liquidez média diária, quase 6 milhões por dia, tag along de 100%, isso é importante. A parte de números, né? O preço sobre o valor patrimonial dela está bem ajustado, não está tão cara do ponto de vista do preço sobre o patrimônio. O PL dela um pouquinho esticado, mas muito abaixo daqueles 15, né, do Graham. Então 5,29, tudo bem. Dívida e perdão, dívida líquida sobre patrimônio líquido, dívida líquida sobre EBITDA está bem no limite, tá, pessoal? Aqui o máximo é 1 e aqui no máximo é 3. Então, se você perceber, ela está bem no limite aí. Né? É claro que uma empresa como a Jales, ela tem feito muitos investimentos para poder crescer, né? Então é normal a empresa assumir uma certa quantidade de dívida, né? A parte de eficiência, talvez por estar comprometendo um pouco o caixa, a parte da margem bruta está sendo um pouco comprometida. Também lembrando que aqui teve aqueles números, né, de safras e entre safras. É bom dar uma olhada, porque o seu EBITDA está alto, o ROI está alto, ok? Aqui a gente ainda não tem crescimento de receita nos últimos 5 anos e nem de lucro, porque a empresa é recente, IPO recente, tá bom? Uma coisa importante que eu tenho trazido aqui nos vídeos, pessoal, o volume de ações alugadas, né? Temos aqui por volta de 4 milhões de contratos, ações alugadas, né? Então, se a gente perceber, esta taxa aqui, né? Eu fiz o cálculo aqui, só você pegar e dividir o total de ações alugadas pelo número total de ação, está por volta de 1,3%. Então, não está tão alto assim, né? Até dá para ver aqui que pelo tomador e pelo doador as taxas de aluguéis estão bem baixas, né? Então isso dificulta a força vendedora, né? Empurrar o preço para baixo. Então a gente pode perceber aqui que tem poucas ações sendo alugadas, né? Ok? Parte de dividendos, distribui dividendos. Então foram dividendos bem modestos, deu 30 centavos em 2021, 17 centavos em 2022 e em 2023 ainda não teve nenhum anúncio de dividendos. Também paga juros sobre capital próprio, ok? Certo? Muito bem. O que mais a gente pode falar? A questão do payout.
não é uma empresa que compromete muito caixa para pagar os seus acionistas, na margem aqui de 22% e 11%, ok? Tranquilo. Embora não tenha uma remuneração tão alta, mas ela mantém muito bem aí as taxas, né, a porcentagem que ela está distribuindo. Que a gente pode comparar aqui na questão dos números, importante, alto nível de governança, que ó, já está no novo mercado e com 33% de free flow, aí para nossa apreciação, né, no mercado de ação. O segmento que ela atua é açúcar e álcool, né? Ela coloca alguns concorrentes aqui, como por exemplo São Martinho. Eu também colocaria na questão do álcool a Raizen, né? Para a gente poder comparar. Dando sequência agora aqui, o que mais a gente pode falar? Aqui a gente vê quem são os controladores, né? Em grande parte aqui são seus próprios fundadores. A gente consegue ver o nome de alguns deles aqui, né? E também Veracruz Agropecuária, Gissara, ou Gissara Agropecuária, enfim, né? É uma empresa aí que está bem distribuída a questão das ações, né, para os controladores, ok? O que mais a gente pode comentar? Interessante, se você observar aqui, né, a questão de receita vem aumentando, as despesas estão ficando bem controladas, o que faz com que o lucro venha subindo cada vez mais. Até na thumb do vídeo, né, eu coloquei eu não sabia e agora, né? Eu vou entrar um pouco mais aí sobre o assunto, né, sobre o tema aí da thumbnail, né? O que que eu não sabia e agora eu sei, né? Pessoal, eu não sabia que a Jalles era líder global. Ela é líder global na questão do açúcar orgânico. Eu estava até dando uma olhada aqui na história dela de crescimento, ó, e se a gente for dar uma olhada, tantos prêmios, parte de compliance e tudo mais, eu vou descer aqui onde eu estava me atentando. Ó. Hoje ela tem 3 usinas, 4.000 colaboradores, produz cerca de 35 bilhões de litros de etanol e 9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Ó. São 3 unidades, aqui fala um pouco sobre a localização dela, um pouco sobre as plantas, e aqui ó, eu coloquei o setor de atuação. Ó. Dá uma olhada. Ela atua na questão de produção de açúcar, da marca Itajá, ok? Outra coisa que coloca, ó, o grande diferencial da Jales, o produto impõe diversas barreiras de entrada, exigindo um vasto conhecimento técnico. Outra coisa que ela coloca também, ó, destinado principalmente ao mercado externo, o açúcar orgânico Itajá conquistou o mercado internacional, sendo certificado pelo IBD aqui, olha, que preza pela produção. E ela é líder mundial, tá? Ela é líder global. Isso eu não sabia. Vocês sabiam disso? Que temos aqui uma empresa no Brasil, líder global na produção do açúcar, açúcar orgânico. Ó, o etanol, produção do etanol, né? Fala aqui, olha, álcool carburante, energia renovável, que não polui o ambiente e tal. Produz o etanol, o anidro, que é para fazer a mistura lá no combustível dos carros flex, e produção do orgânico, olha lá, ó, alto valor agregado para a indústria farmacêutica, álcool química, bebidas e cosméticos. Interessante. Cogeração, ela produz 100% das suas próprias energias, tá? Que ela consome. Olha lá. Aqui fala um pouco sobre a produção. Saneante também, olha lá, ela produz produtos saneantes, olha lá, divididos em produtos de limpeza doméstica e uso profissional, lá, que vão em álcool líquido e gel destinado a desinfetantes hospitalares. E também a parte de levedura, outra coisa interessante, parte de vitamina aqui, olha. Olha lá, excelente balanço de aminoácido, levedura seca comercializada como suplemento nutritivo na formulação da ração animal. Gente, eu observei aqui uma capilaridade muito grande dos produtos da Jales Machado. E interessante que assim, eles têm 100% de toda a verticalização da empresa. Então, eles produzem energia, eles produzem as suas próprias matérias-primas, os terrenos, né, são deles, as usinas são deles. Muito interessante isso aqui. Muito interessante. Estratégias e vantagens competitivas. Olha lá, aqui fala, olha, as 3 unidades da Jales, nesses 9 milhões de toneladas, tal, com cana 100% própria, plantio e colheita 100% mecanizadas. Está ali dividido no estado de Goiás e Minas Gerais. Tal. Na cogeração de energia, a companhia possui um contrato de longo prazo que são corrigidos pelo IGPM e o IPCA. Poxa vida. Ó, a Jales é referência no que tange à atividade agrícola. Usa agricultura de precisão com GPS. Isso também ajuda muito aqui na questão da produtividade da empresa. Então, o que a gente pode resumir aqui, pessoal? Olha, ela é uma empresa 100%, ela mesma, autodependente,
né? Questão da produção, questão da energia. Ela é líder global no setor, né? Líder global. Outra coisa, ela utiliza muita tecnologia embarcada. Isso faz com que você tenha um aumento na performance de produtividade, né, muito alto. Então, realmente, é uma coisa que eu não sabia sobre essa empresa, agora eu sei. Né? É por isso que é interessante o estudo, né, que nos ajuda a tomar boas decisões. Outra coisa, né, emendando aqui o assunto, né, eu trago aqui na própria apresentação da empresa, ela no tópico sobre visão do setor, ela coloca algumas teses e visão dela para a indústria, né? Então, falando aqui no consumo de açúcar e combustíveis é, de fontes renováveis ou biomassa, enfim, né? Dá só uma olhada aqui, ó. Ele fala, o relatório diz que a demanda global por açúcar está aumentando, né? Então, se a gente observar, olha, dá uma olhada aqui como que ela vem aumentando, né, essa demanda por açúcar. Até 2031, bastante, né? Ó. Outra coisa que ela coloca aqui são os dois mercados que ela atua, tá? Açúcar e álcool, né? Frota nacional de veículos por tipo de combustível vem aumentando o número de veículos flex, né? E a porcentagem também deles, ó. Então, se você notar, olha só, em 2006 era menos de 2%, em 2014, 20%, e até 2030, olha só, 43%. Isso daqui eu achei fantástico. Por quê? Porque o álcool vai ultrapassar o combustível puramente de gasolina, ó. Veículos não flex para os flex, que usa o álcool, né? Olha, 43%. 83% da penetração dos veículos flex no mercado. Outra coisa importante que ela também está olhando, dá uma olhada, o Brasil tem o menor custo de produção do álcool, olha lá, 10,2, enquanto que os Estados Unidos 25,6. E outra coisa, o álcool, o etanol, né, que o Brasil é pioneiro e assim domina a arte do desenvolvimento e da produtividade, aqui fala sobre o impacto que isso gera, né? Então, por exemplo, na questão do carbono, a gasolina dá um impacto de 145, acho que aqui é quilos por CO2, enfim. O carro europeu elétrico, como lá eles utilizam matrizes energéticas poluentes, 92. No Brasil, como utiliza muita usina hidrelétrica, fontes renováveis, 65. No flex, 58. E no carro a etanol, 29. Dá uma olhada nessa desproporção aqui, né? Tem gente ainda que fala, o carro elétrico ele não polui nada. Na verdade, você tem um custo muito alto nas matérias-primas e na construção do carro, sobretudo bateria e tudo mais, né? Então aqui a parte do etanol, ela tem sido vista com bons olhos e o Brasil é pioneiro nisso, né? Muito bem. Aqui também fala sobre a questão do biocombustível, tal, tudo mais. Então são os mercados que ela está olhando, né? O projeto aqui o RenovaBio, tal, que vai aumentar muito a comercialização, né, na parte de transportes utilizando etanol. Enfim, achei bem interessante. A empresa está olhando para o futuro, né? Pois é. O que mais a gente pode comentar? Outras coisas que eu tinha visto aqui da parte estratégica é que ela está também trabalhando na questão de créditos de carbono, tá? Muito importante para a empresa, né? Ela já está conseguindo aqui a questão dos créditos, tanto para ela quanto a venda dos créditos, né? Por ter um footprint, né? Uma pegada de carbono menor no meio ambiente, né? Outras coisas interessantes, falando um pouco sobre o diferencial, 100% da cana-de-açúcar é própria, as usinas são certificadas pela RenovaBio, ou seja, pode vender aí a questão do álcool, empresa de dono, né, tem um dono, então fala sobre a gestão ativa e amplo conhecimento no setor, isso é importante para esse tipo de indústria, tá pessoal? Não pode qualquer aventureiro lá sentar na cadeira lá de administração e querer comandar a empresa, você precisa ter conhecimento específico no setor. A gente sabe que algumas outras empresas não precisa. Se você tem um bom conhecimento gerencial, tudo bem. Mas nesse caso aqui, você precisa ter um conhecimento específico do setor, né? E ali a família, né, uma família composta por pessoas que trabalham no ramo há muito tempo. Elevada eficiência operacional, maior exportador mundial de açúcar orgânico. Aqui, ó. Eu falei no começo, né, não lembro se eu falei de açúcar ou se eu coloquei o açúcar orgânico, mas ó, é o maior exportador do mundo de açúcar orgânico. E o açúcar orgânico ele tem um valor agregado muito alto, especialmente os mercados que ela está vendendo, né? Estados Unidos, Canadá, realmente é um baita de um diferencial competitivo. A parte da digitalização dela no campo, e aqui está a questão, olha, da linha orgânica dela, né? Vou tentar aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Dá só uma olhada na linha orgânica. Você conhece esta linha, Lateri?
chama Latere, né? Isso daqui vende muito para fora do Brasil, né? Parte de cookies, achocolatado, açúcar orgânico light, além de ser orgânico é light, e o café em cápsula. 167 bilhões de dólares em volume para esse mercado orgânico, com um crescimento projetado de 14%. No Brasil, movimenta 5,8 bilhões e um crescimento estimado de 2019 para 21, isso daqui já é consolidado, 63%. A gente sabe que essa linha orgânica, pessoal, vem ganhando cada vez mais relevância no mercado, né? Essa linha aqui orgânica. Uma coisa importante, né? A gente sabe que está tendo uma mudança geracional, né? Então você começou lá com os baby boomers, depois você passou pela geração dos millennials, depois a geração X, depois a geração Y, e cada uma dessa geração tem uma preocupação. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que a gente está numa mudança geracional onde as pessoas estão preocupadas aqui com a questão meio ambiente, ESG, querem produtos, né, que sejam orgânicos, livres de agrotóxicos. Então, quando a gente entende o comportamento, a gente entende a tendência. Tá? Então, vocês têm que estar sempre atentos a isso. Esse é o insight que eu passo aqui para vocês. E quando a gente fala disso, né, a parte orgânica, a parte de crédito de carbono, ESG, é importantíssimo para levar em consideração, uma vez que o nosso investimento é sempre para longo prazo. Né? E para a gente fechar, trago aqui no Glassdoor qual que foi a nota dos funcionários. Os funcionários estão avaliando super bem a empresa, numa nota, né, de 0 a 5, 4,2, 104 votos. Né? Mais de 90% aí recomendam trabalhar na Jales Machado. Significa que as pessoas lá de dentro gostam muito do ambiente, do trabalho e da empresa. Um bom indicativo aí para nós. É uma das altas dos setores também, né? Igual a Klabin, igual outras empresas que a gente já avaliou. Boa nota, tá bom? Pessoal, gostou do vídeo? Não esquece de dar o like, compartilhar com as outras pessoas e também seguir a gente aí no canal. Me despeço, agradeço muito. Até mais. Tchau, tchau.